Bom, vamos falar agora de política, porque Elivaldo Barbosa vai trazer uma informação para a gente, que a base governista, gente, prepara um super palanque para a eleição de Teresina, a eleição do próximo ano, uma aliança majoritária. Elivaldo, pode chegar até quantos partidos? 10 partidos. E considerando, Nayara, um quadro com tendência de enxugamento da estrutura partidária. Nós não temos mais 30, 40 partidos, ou 20, 30 partidos que sobreviverão, dado o rigor da lei, da cláusula de desempenho. A tendência é um quadro mais enxuto. Então, você tem uma projeção para 10 partidos de um mesmo lado na eleição do próximo ano aqui em Teresina. E olha, Nayara, olha que essa previsão foi feita por lideranças políticas que estão inseridas nesse contexto de planejamento. E lideranças políticas, inclusive, que compõem a base aliada ao Palácio da Cidade, ao prefeito Dr. Pessoa. E a distribuição é mais ou menos isso que você está vendo aí no vídeo. Nós temos aí a base governista, ou seja, os partidos que hoje dão suporte ao governo do Estado, ao Palácio de Karnak. Planejam 10 partidos, se isso ocorrer, se isso for realmente posto em prática em 2024, o que isso representa? Só de candidatos a vereador, 300, porque 30 por partido. Os 29 vagas, mais um é o que determina a lei, 30 por partido, então seriam 300 candidatos a vereador. Isso você imagina, Nayara, o suporte que daria à chapa majoritária, independente de quem seja o escolhido candidato ou candidata a vice. Muita gente, muita coisa, né? Essa é uma estratégia, Nayara, muito parecida com o que fazia o ex-prefeito Firmino Filho. Ele montava lá as coligações proporcionais, 3, 4 coligações envolvendo também 10, 8 partidos, que era para dar volume à campanha, ou seja, era o motor da campanha majoritária. Muita gente na base pedindo votos para a Câmara Municipal e daria suporte. Se isso se concretizar, é um verdadeiro massacre? Do ponto de vista... que a gente pode falar assim, em termos... Politicamente falando, exatamente, né? Já que estava falando em violência agora há pouco, mas aí você disse bem, Nayara, é um massacre político, porque você imagina só a diferença. Vamos projetar também a diferença, segundo essa análise, dessa liderança política, repito, ligada à base da situação no município, ou seja, ao Palácio da Cidade. Isso representa, para você ter uma ideia, a base do prefeito Dr. Pessoa pode chegar, segundo essa liderança, a no máximo 2 partidos. O que se representa 2 partidos? 60 candidatos a vereador, 30 de cada um, se conseguir botar os 30 candidatos, como prevê a lei eleitoral. E a oposição formada aí por progressistas, União Brasil, se for 2, ou se chegar a 3 partidos com o PSDB, 2 partidos, 60 candidatos, 3 partidos, 90 candidatos, isso se conseguir preencher. Porque às vezes, Nayara, você tem ali a condição de chegar a 30 candidatos, mas por mais esforço que o partido faça, ele não chega às vezes a botar 20. Tem a cota das mulheres, que é necessária, enfim, é difícil chegar, não é fácil formar uma chapa. Tanto é que hoje, se a eleição fosse hoje, o único partido que faria uma chapa com 30 candidatos seria o PT, ou seja, a federação. PT, PCdoB e PV. Essa federação chegaria a 30 candidatos. Os demais, hoje, não tem ainda uma chapa formada. Por isso é que é essa configuração de hoje projetada para o próximo ano. Isso vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é um cálculo feito com base na situação política de hoje. Muita coisa ainda pode acontecer daqui até lá, as forças políticas vão se articular mais ainda. Para você ter uma ideia dessa articulação, dessa situação hoje tão diversa, é esse registro que temos a mostrar agora, onde o deputado estadual, Dr. Vinícius, se conversa com o vereador Edson Mello, presidente do PSDB do município. Eu perguntei para o deputado doutor Vinícius, ele disse, não, isso faz parte de uma conversa natural, normal, isso faz parte do cenário político. Foi um encontro casual, Nayara, mas já ficou ali pontuado um encontro que poderá acontecer de maneira mais formal ainda esta semana, mesmo sendo o PSDB sob o comando de Edson Mello, o cenário que ele mais... Olha, o cenário que ele mais afasta, que ele mais descarta, seria uma aliança com o PT. Mas aí ele se encontra aí amistosamente com o deputado doutor Vinícius, que é pré-candidato à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores e que não conta conversa. O momento é de conversar, é de buscar diálogo com todas as forças, até mesmo aquelas que dificilmente estarão ali no seu palanque, como o PSDB e o PT no próximo ano, Nayara. Elivaldo, vamos falar desse arcabouço fiscal, não difícil, né? Pois arcabouço fiscal. Inventaram essa história. Explica pra gente. É teto
de gastos, né? Regra fiscal. Ou seja, agora, o limite de gasto. Explica primeiro o que é o arcabouço fiscal. É uma regra segundo a qual o governo, no caso federal, estabelece o que tem de projeção para despesas do governo em relação à despesa. Aliás, em relação à receita. Isso tem que acontecer porque a regra atual é o chamado teto de gastos. Já foi aí retirado de pauta, não vai ser a regra do atual governo, do presidente Lula. Esse arcabouço fiscal, ele deve chegar hoje ao Congresso Nacional, porque precisa ser aprovado pela maioria da Câmara e do Senado. Só que foi precedido, Nayara, pela apresentação ontem, encaminhamento ontem pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é uma necessidade de encaminhamento pelo governo federal para tramitar neste primeiro semestre no Congresso. A ministra Simone Tebet estabeleceu ali, através desse estudo da equipe econômica do governo, o que o governo projeta de despesas e o que projeta de receita também. Inclusive, as análises feitas nessa apresentação é de que o governo está projetando receitas que não têm aí base efetiva. Isso poderá ter com esse chamado arcabouço fiscal que o ministro Fernando Haddad deve encaminhar hoje ao Congresso e suscitar aí muitos debates nas duas casas. Mas o líder do governo na Câmara Federal, José Guimarães, do PT do Ceará, acha que esse arcabouço fiscal poderá ser aprovado em no máximo 20 dias nas duas casas. É o que o país precisa para nortear o governo na relação receita e despesa com relação a recursos públicos, né, Yara? Ok, então, Elivaldo, muito obrigada pelas informações. Vamos virar a chave agora falando... Vamos parar de falar de política agora, que eu acabei de receber aqui uma informação atualizada. Correto. A gente falou do caso de dois engenheiros elétricos da prefeitura que trabalham na iluminação pública, estavam no plantão e que foram vítimas aí da ação de criminosos. Bom, o secretário de Comunicação acaba de enviar uma nota aqui, inclusive estou lendo agora, que as vítimas são o Daniel Uzeda, né, que a gente falou que foi alvejado com um tiro no tórax, e a outra vítima, Juliano Borges, que sofreu golpes de revólver na cabeça. Os dois receberam atendimento médico e Daniel, que recebeu o tiro, né, encontra-se nesse momento no centro cirúrgico do Hospital São Marcos, infelizmente em estado grave. A prefeitura lamenta o episódio, ao tempo em que informa que está tomando as providências necessárias para assegurar a segurança dos profissionais que atuam durante o período noturno através da Guarda Municipal. Então, o cidadão sai de casa para um serviço dos mais importantes, iluminação pública, um serviço de plantão, e se depara com uma situação dessa, né, Nayara? É revoltante. Nesse momento está passando aí, acho que um dos momentos mais delicados da vida. Acompanhar de perto estado esse caso. Grave aí, passando por uma cirurgia. Terça-feira. Elivaldo? Esperamos ter tudo certo, né? Estou liberado, você quer falar... Infelizmente, esses fatos são lamentáveis, profundamente lamentáveis, mas como você falou agora há pouco, numa virada de chave, eu faço só para fechar o ponto de vista, um registro hoje, Nayara, no município de Caldeirão Grande, do sul do Piauí, ali perto de Caridade do Piauí, uma empresa, Ibitu Energias Renováveis, vai instalar hoje um parque de energia fotovoltaica, energia solar, que estabelece, Nayara, uma geração de energia equivalente a 252 megawatts. Para você ter uma ideia dessa potência energética, o que representa? Ela representa uma geração de energia superior à barragem de Boa Esperança, a hidrelétrica de Boa Esperança, sempre tida assim, e é, de fato, a nossa grande referência energética. De energia. A barragem de Boa Esperança, a hidrelétrica de Boa Esperança, operada pela Chesf, gera 232 megawatts de potência de energia elétrica. E essa unidade da Ibitu gera 252 megawatts. Isso revela que o Piauí está virando a chave em relação à sua matriz energética, saindo da matriz das hidrelétricas e partindo para a energia chamada limpa renovável, como é o caso da energia eólica, onde o Estado vai muito bem com seus parques eólicos, e principalmente a fotovoltaica. Sol não falta no Piauí e agora tendo transformado em energia. Essa usina, esse parque fotovoltaico vai ser inaugurado oficialmente hoje, às 10 horas da manhã, com a presença do governador Rafael Fonteles, vai lá participar. É um investimento privado, mas que projeta o estado do Piauí como referência nacional na geração da chamada, Nayara, energia limpa. Boa notícia, né? Uma Excelente. Notícia muito boa para o Piauí. Obrigada, então assim a gente se despede, Elivaldo. É isso, Nayara. Até amanhã. Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia.